soy boy. Há 2 anos atrás, o Paul Joseph Watson fez um vídeo chamado The Truth About Soy Boys. Esse vídeo foi responsável por popularizar o termo soy boy, que antes era um pouco underground. Ali então foi levado ao mainstream. Mas antes do soy boy, existiam outros termos para esses homens que exibem um certo comportamento. Porém, o termo soy boy ainda existe porque ele é uma espécie de junção de outros termos, culminando em uma descrição perfeita desses seis. Os soy boys, beta, cuck, no meio, soy boy, são rótulos que descrevem e classificam certos comportamentos do homem moderno. O beta é um termo que vem da etologia para descrever animais machos que seguem os alfas. No contexto desse termo, ele é usado para descrever homens que não têm as características de um alfa, que evitam confronto, não são assertivos e não têm confiança, são fracos e são inseguros na própria masculinidade. O cuck vem de cuckold, que seria um corno ou um corno que gosta de ser corno. Esse termo é usado também no contexto de homens que fazem de tudo para a mulher, semelhante à escravoceta. O cuck seria um homem que se deixa ser controlado pelo feminino. O no meio é alguém sem identidade, que usa do que ele consome para criar uma identidade. Um exemplo, esses caras que defendem e vangloriam Marvel e Star Wars, mais do que a própria nação deles. Eles sentem que o Homem de Ferro faz mais parte da identidade deles do que as pessoas que compartilham uma nação com ele. Isso reflete de outras formas também, por exemplo, na política. O no meio vai ser quase sempre esquerdista, liberal ou centrista. Ele sempre vai querer agradar o maior número de pessoas possível. Então ele sempre vai seguir o que a maioria pensa. Ou melhor, o que a mídia diz que a maioria pensa. O no meio também vai usar do que ele consome para moldar sua visão de mundo. Por exemplo, quando você vê eles falando de política, eles sempre usam uma analogia de Harry Potter, alguma coisa do tipo. Alguma coisa bem gay. Ou seja, ele é um completo fantoche e escravo do consumismo. No fundo, o no meio odeia quem ele é. E isso também reflete nas opiniões dele. Mesmo que ele tente esconder, por exemplo, ele é homem e fala mal de homem, diz que homem é lixo. Ele é hétero e fala mal de hétero. Ele é branco e fala mal de branco, fala que branco é opressor. Enfim, ele odeia quem ele é, mas ele ama o que ele consome. Ou no meio, é um escravo produzido pela modernidade. Mas o que seria o soy boy? De forma simples, o soy boy é uma mistura desses três. Ele é um beta cuck no meio, regado à soja. Para entender mais o comportamento do homem moderno e qual a fonte desse comportamento, eu recomendo que você assista o vídeo que eu fiz sobre testosterona e o homem moderno. O termo soy boy surgiu quando começaram a ligar a relação entre o consumo de soja e o comportamento desses no meio cucks e betas. Soja, caso você não saiba, contém grandes quantidades de estrogênio e fitoestrogênio. Aí você pode se perguntar, por quê? Qual a função dela ter isso na natureza? De uma forma simples, sobrevivência. Um exemplo, pensa o seguinte, um monte de coelho acha um lugar cheio de soja e começam a comer a soja. Se a soja fizer bem para eles, esses coelhos vão se reproduzir, certo? Gerando ainda mais coelhos para comer mais soja. E depois de algum tempo, eles vão acabar comendo toda a soja e a soja será extinta daquele lugar. Agora, como a soja contém estrogênio e fitoestrogênio, o que vai acontecer? Os machos vão ficar cada vez mais dóceis, ter características sexuais reduzidas e menos interesse em se reproduzir. O que vai acontecer desses coelhos se reproduzirem bem mais devagar ou nem se reproduzirem. Aí eles ou vão para outro lugar antes de comer toda a soja dali, ou a soja tem tempo suficiente para se multiplicar, sem ser exterminada pelos coelhos. Agora, sabendo disso, você entende por que tacam soja em tudo, não é? A soja é um meio de controle, porque ela mesma usa esse controle para a sobrevivência. Em um estado natural, isso seria. E a soja não é a única. Vários outros alimentos têm o mesmo mecanismo.
A soja só é muito mais fácil e barato de produzir em grande escala. Então a soja é empurrada no homem para que ele vire que nem o coelho, para que ele fique dócil, ele perca suas características sexuais e perca o interesse em se reproduzir. Mas para surgir um soy boy, ele tem que ser um no meio beta cut, porque só assim para ele aceitar esse estado e ainda consumir soja e não fazer nada para mudar isso, não fazer nada para ser alguém melhor. Só alguém que se odeia se torna um soy boy. Um homem patético que nem pode ser chamado de homem, só uma casca, uma sátira de um homem. O soy boy, como eu disse em outro vídeo, ele é uma consequência do conforto excessivo. Mas não é só isso, claro. O soy boy provavelmente não teve uma figura masculina decente e não soube lidar com isso. E ele se diz feminista, ou feminista, na vida adulta, porque as figuras da infância dele eram mulheres que cobriam ele de conforto. A consequência disso é um homem desprovido de qualquer traço masculino, porque nos primeiros anos de vida não teve nenhum exemplo do que seria isso, do que seria a masculinidade. E por quê? Porque a criança tende a ser muito influenciada pelos adultos ao seu redor. Se nenhum deles exibe masculinidade, pronto, o soy boy está feito. Caminhando por toda a sua vida, o soy boy sempre buscou por aceitação. Então ele nunca desenvolveu uma personalidade própria. Ele virou um compilado das ideias que a mídia diz ser mais aceitas. Ele é feminista, progressista, hipster, idolatra a Disney, odeia a religião, mija sentado, enfim. Outra coisa que esses soy boys fazem e que realmente desperta o desprezo que a maioria das pessoas tem por eles é fazerem o máximo possível para parecerem o mais dócil e amigável possível. Uma marca registrada disso é o que chamam de soy face. Seria, sei lá, cara de soja em português. Esse sorriso falso, exagerado, que não convém emoção nenhuma. Ele tá feliz? Bravo? Surpreso? Ninguém sabe. Ele faz esse rosto porque não sabe como se expressar, mas quer ao mesmo tempo passar uma imagem de não ameaçador, de que ele é dócil, amigável. Haha, olha aqui, gostem de mim, por favor. Olhando para ele, você sabe que ele não machucaria um inseto. Esse rosto passa uma imagem total de submissão. Talvez você pode dizer até que esse rosto seria um pedido de ajuda, do tipo, cara, olha meu sofrimento, me ajuda, eu não sei o que fazer. Mas depois de tirar uma foto dessa, ele vai no Twitter e te chama de incel nazista, porque você zoou alguma feminista. Eles também precisam satisfazer uma necessidade constante de atenção feminina. Talvez seja por isso que ele sempre tem esse comportamento extremamente dócil e submissivo. Provavelmente eles precisam dessa atenção feminina porque, como eu disse antes, todas as figuras que eles tiveram na infância eram mulheres. A mãe, vó, principalmente professoras, essas são essenciais para tornar um homem um soy boy. Enfim, isso resultou que ele precisasse de uma atenção feminina emocional muito maior que a maioria dos homens. Isso torna eles em grandes white knights, não é? Cavaleiros brancos, que sempre aparecem para salvarem as mulheres de alguma coisa que elas não precisam ser salvas. Para que ele ganhe a validação feminina que ele tanto precisa, que ele tanto tem sede. Ele também fala e faz um monte de coisa que ele não acredita para ganhar essa validação. Isso seria chamado de virtue signaling, não é? Quando ele diz, por exemplo, que mulheres são melhores que homens, que brancos são opressores, quando ele chama alguém com opinião diferente de nazista, enfim. O que ele está atrás é só validação. O soy boy não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele só tem com o prazer. Ele é um escravo do prazer. Sua dieta é 100% baseada em prazer. Ele consome muita pornografia, não faz nenhuma atividade física porque sente desconforto. Toda a mídia que ele consome não tem fundo nenhum, é só um entretenimento vazio, tudo pelo prazer. Pelo menos isso faz com que eles sejam previsíveis, porque eles sempre vão buscar o prazer e o conforto, porque foi nisso que eles foram criados. Esse é o ser deles, é o que eles são. Não pode esquecer que ele nunca vai entrar em confronto físico com um homem de verdade.
Mas ele sempre vai estar disposto a entrar em confronto físico com mulheres. Exatamente, porque ele não se vê em par com um homem de verdade, mas ele se vê fisicamente em par com uma mulher. Against the law. Somebody gets raped by somebody and they're like, I'm a 16-year-old and I can't have this baby. Think you should keep it? It's a baby. Yeah. If someone was raped and she gave birth and she decided to kill her 3-year-old child. I meant to get your phone. Someone call the cops. Meant to take your phone. Do not touch me. Someone call the cops. No final, o Soy Boy, ele é um fantoche do sistema, um gado. Ele sempre vai se levantar e gritar para defender a democracia e o Estado de Direito. E para eles, para o sistema, seria melhor se todo homem se tornasse isso, um Soy Boy. Mas, acima de tudo, a existência do Soy Boy é um insulto para os homens. Então, meus amigos, não se esqueçam, fiquem longe de soja. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.